Boa noite. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Ou abreviadinho para vocês aí, metodologia científica. O que é essa disciplina e o que a gente vai fazer, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nossa sequência didática, né? Metodologia de ensino, como que a gente vai fazer nessa disciplina e a gente vai também falar sobre alguns conceitos, tá? Essa disciplina de metodologia do trabalho científico é uma disciplina, como eu já falei para vocês lá no grupo, que eu vou estar orientando vocês a como fazer os seus trabalhos, tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre as normas da ABNT, tá? Que são normas que vão aí padronizar os nossos trabalhos, tá? Então, como que vai funcionar? Dessa vez a gente não vai ter prova e trabalho, tá? Por quê? Essa disciplina é como fazer um trabalho. Então, nada mais justo que a nota de vocês ser em cima aí da confecção de um trabalho todo nas normas da ABNT, que é o que a gente vai estudar, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando aí, hoje dia 26, a gente vai estar falando aí, né, sobre esse conteúdo programado para essa disciplina. E amanhã a gente vai concluir aí a nossa participação na plataforma, onde eu vou terminar de falar alguns conceitos para vocês e passar as instruções de como fazer esse trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês que precisa de capa, contracapa, né? Precisa do corpo do trabalho, de sumário, de referências e tudo como tem que fazer, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo uma apostila onde tem detalhado também como configurar, né, o computador de vocês para poder estar fazendo esse trabalho, tá? Outra coisa, professora, não tenho computador, não tenho como fazer digitado, e aí, como que eu vou fazer? Essa disciplina eu vou estar dando bastante dia para vocês estarem fazendo aí, porque realmente é um pouquinho complicado, tá? Quem não tem muita intimidade aí com o computador, demora um pouquinho para aprender. Dá para pesquisar vídeos aí no YouTube de como configurar lá o Word, né, que é onde a gente digita o nosso trabalho. E para quem não tem computador, eu vou estar aceitando o trabalho escrito, tá? Porque eu entendo também o lado das pessoas que não têm, né, essa facilidade de ter um computador em casa, tá? Então, como que vai funcionar para as pessoas que forem fazer esse trabalho escrito? Você vai fazer tudo como se fosse, né, digitado na mão, só que tem que estar tudo direitinho como manda as normas da BNT. Tem que ter capa, contracapa, né, tem que ter aí o seu sumário, tem que ter o corpo do trabalho bem direitinho, tem que ter a conclusão, tem que ter as suas referências lá bem bonitinho e tudo à mão. Por isso vocês vão ter aí 2 semanas para estar fazendo esse trabalho. Como que vai funcionar? Amanhã a gente termina, né, essa questão aí teórica, para eu explicar tudo que tem que ter no trabalho, alguns conceitos para vocês entenderem, o tema do trabalho. E aí, dia 28 e 29, que é quarta e quinta-feira, vai ser o prazo para vocês estarem aí confeccionando, aí fazendo vamos dizer assim, um rascunho desse trabalho. Então, você vai iniciar aí o seu trabalho, mais ou menos como você acha que deve fazer. E na sexta-feira, vocês podem estar me enviando o trabalho, quem tiver com ele assim já encaminhado, ele não precisa estar concluído, mas vocês podem estar me encaminhando na sexta-feira, dia 30, esse trabalho para uma primeira avaliação. Que serve para quê? Para eu avaliar o seu trabalho, para ver se está no caminho certo, né? Para eu ver o que está faltando, para eu te dizer, olha, isso daqui você pode fazer de tal forma, você pode modificar aqui está certo, aqui não, né? Isso aí é para a gente poder estar trocando ideias aí se você está no caminho certo, né? De fazer o seu trabalho aí nas normas ou não. E aí na segunda-feira eu vou tá te retornando aí o seu trabalho com as modificações que você deve fazer, tá? Quem tiver fazendo
digitado, me manda digitado, né, o documento, que aí eu edito o seu trabalho, coloco algumas observações e te mando de volta, tá? E aí você pode estar realizando aí as modificações que eu colocar lá, né, como uma observação, ou deixar do jeitinho que tá aquilo que eu disser que tá ok, tá bom? Na terça-feira é o prazo que vocês têm aí para estar fazendo essa modificação do trabalho, né? Dei a resposta para vocês, o que tem que mudar, o que não tem. Na terça-feira, dia 4, vocês fazem essa modificação do trabalho, termina, conclui ele bem bonitinho. E no dia 5, na quarta-feira, é o dia de entregar os trabalhos prontos, tá? Nesse dia 5 aí, na quarta-feira da semana que vem, eu não vou estar mais devolvendo o trabalho para vocês modificarem nada. Eu só vou pegar eles e já vou avaliar, tá? No dia 6, na quinta-feira, é o dia que eu vou estar entregando as notas para vocês desse trabalho. Ou seja, esse trabalho vai valer 10 pontos, tá? É a nota todinha dessa disciplina. E a sexta-feira, dia 7, é o prazo de segunda chamada ou recuperação. Ou seja, para os alunos que não alcançarem 7, né, no dia anterior, eu já vou estar, mando a nota e já comunico que precisa refazer o trabalho e tem até a sexta-feira, né, o outro dia, o horário da nossa aula, para poder me devolver o trabalho, né, me mandar aí a sua segunda chance de tentar alcançar a nota. Todo mundo entendeu? Sim. Vai ser de boa, tá? Não vai ter vários trabalhos e prova, um único trabalho, e vocês vão ter essa oportunidade de estar me enviando o trabalho com as suas dúvidas, para eu estar enviando, retornando para vocês aí na segunda-feira da semana que vem, com as modificações que vocês devem fazer, tá? Então não se preocupem. Antes de entregar o trabalho fechadinho, completo, a gente vai ter essa oportunidade aí na sexta-feira, dia 30, de fazer essa avaliação aí, tá? Para eu poder ajudar vocês no que tiver faltando, o que tiver errado. Então vamos lá começar a aula de hoje, que relativamente é curta, falando apenas alguns conceitos para vocês sobre essa área aí de montar trabalhos, tá? O que é a ciência, né? A ciência vem ser aí um corpo de conhecimentos, né? Que a gente pode adquirir aí por observação, identificação, pela pesquisa, por explicação de determinadas coisas, né, fenômenos, fatos, né, e formulados aí racionalmente. E o que é método, né? O termo método ele é conhecido aí como um conjunto de procedimentos, regras e operações, né, que são fixados aí previamente, que vão permitir aí chegar numa meta, né? Num fim, num conhecimento. Então é uma lista aí de afazeres, vamos dizer assim, né? De passo a passo, que vai te levar aí num caminho, né, determinado. Ou também significa aí um conjunto de ações que uma pessoa vai realizar, né, de uma forma mais ou menos estruturada na realização de uma tarefa. E o conhecimento? O que é o conhecimento? O conhecimento vai ser aí várias informações que nós vamos adquirir por meio das nossas experiências, né? Então a gente vai aprender de acordo com as nossas crenças, os nossos valores, né? Com o decorrer da nossa vida. Então, conhecimento a gente não vai adquirir somente estudando nos livros, somente na faculdade, no colégio. A gente pode adquirir conhecimento conversando com uma pessoa mais idosa, né? A gente pode adquirir conhecimento de acordo com os valores da nossa família, de acordo com as nossas crenças, no dia a dia, né? Então, conhecimento aí é amplo aí esse conceito, tá? E a pessoa que detém o conhecimento, ela é capaz aí de saber alguma informação ou instrução e ela pode mudar os comportamentos e auxiliar na tomada de decisões, né? Se você tem o conhecimento de tal fato,
você pode mudar o seu comportamento para, né, não chegar às vias de fato. Por exemplo, se você sabe que fazendo determinada ação você vai se dar mal, de acordo com o seu conhecimento, as suas crenças, a sua experiência de vida, e isso, o seu conhecimento vai te proporcionar, né, mudar o seu comportamento, as suas decisões para que você não se dê mal, né? Então, isso aí eles caminham lado a lado, essa questão de tomada de decisão com o nosso conhecimento, né? E ele é capaz aí de transformar vidas, tá? Aí a gente vem a questão do conhecimento científico, né? O que é o conhecimento científico? Ainda agora a gente falou sobre conhecimento de forma mais abrangente, né? Que eu disse para vocês que a gente pode adquirir conhecimento não só na sala de aula, mas também conversando com os nossos avós, né? Com as nossas experiências de vida, né? Cada tombo que a gente leva no dia a dia, a gente adquire conhecimento, né? Se às vezes a gente se dá mal, mas aí a gente pode tirar algum conhecimento daquela situação. Mas aqui a gente está falando de um conhecimento mais técnico, né? Do conhecimento científico, que são os meios de adquirir os conhecimentos, né? Então, nesse processo de obter conhecimento científico, nós temos aí 3 formas de adquirir ele, tá? Nós temos a intuição, o empirismo e a razão. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo compreendendo? Sim. 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 Gente, isso é bem rapidinho, tá? A aula de hoje é bem tranquila, bem rapidinho, porque essa disciplina é realmente mão na massa, tá? Então vamos lá. A intuição, uma das formas de adquirir conhecimento científico. É uma função aí especial da mente humana que vai agir aí pelo pensamento, independente da pessoa ter uma formação científica ou técnica. Todo mundo já ouviu falar, né? A minha intuição nunca falha. Então, é uma forma de adquirir conhecimento também, né? Que todos nós temos um pouquinho aí de intuição, tá? O empirismo vem significando aí experiência, tá? Então, o empirismo é uma doutrina aí que vai afirmar que a única fonte do conhecimento é através de experiência, ou seja, essa forma de adquirir conhecimento vai dizer pra gente que não existe outra forma da gente adquirir conhecimento que não seja a gente vivendo, experimentando, né? Fazendo ali no dia a dia. Então, essa é a forma de conhecimento tratada com empirismo, né? Onde a gente só vai adquirir conhecimento se a gente experimentar, se a gente viver, tá? Não adianta a gente só ler o livro, a gente tem que viver, tá? E a razão, ou racionalização, né? Afirma aí que a razão humana, ou o pensamento racionalista, é a única fonte do conhecimento. Ao contrário do anterior, dos empiristas, os racionalistas eles vão afirmar aí que os nossos sentidos, eles nos enganam, né? E que eles nunca podem conduzir a um conhecimento verdadeiro. Ou seja, as pessoas que acreditam na aquisição do conhecimento pela razão são totalmente contra aquelas que acreditam no empirismo, né? Porque eles acreditam que isso tem que ser aí, né, através do estudo, né? A gente tem que pensar com a razão, tudo bem técnico, tá? Essas aí são os 3 tipos de conhecimento, as 3 formas de adquirir o conhecimento científico, tá? E aí a gente tem, né, os tipos de trabalho utilizados nas pesquisas acadêmicas. Aqui é o iniciozinho para vocês verem a diferença dos vários tipos de trabalho que a gente tem, tá bom? Nós temos aí uma listinha e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês e ao final eu vou estar passando para vocês o tema do trabalho que vocês vão estar fazendo, porque aí já vai adiantando quem já for começando a fazer, né? Trabalha muito, tem menos tempo aí, já pode iniciar fazendo a sua pesquisa, tá bom? Então, o resumo. O resumo
é chamado também aí de sinopse, né? É uma síntese aí das ideias que a gente tem num texto. Então, o resumo é o que geralmente a gente pede quando um aluno vai ler um livro, né, algum capítulo sobre um determinado assunto, e aí a gente pede para fazer um resumo, né, para dizer um pouquinho das ideias que tinha dentro daquele texto. É uma forma de fazer um trabalho. Mas a gente também tem a resenha, né? O que é a resenha? Ela vai além do resumo. Ela vai trazer aí além da síntese de um livro ou de uma obra, ela traz comentários sobre aquele conteúdo. No resumo, você só vai tirar as ideias que tem naquele texto, né? Do conteúdo daquilo que você está lendo, estudando. A resenha, além de você tirar as principais informações do conteúdo, as ideias que está ali naquele texto, né, naquela obra que você está estudando, você vai adicionar a esse trabalho alguns comentários que podem ser tanto informativos ou fazendo alguma crítica sobre aquele conteúdo que você está lendo, né? Então ela é, além de um resumo, você adiciona aí alguns comentários, né, podendo ser informativos ou críticos, de acordo com o que você, né, obteve ali lendo aquela obra, tá? E nós temos também a resenha resumo, né, que seria aí uma junção desses dois tipos de trabalho, tá? É um texto aí que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro, né? Que você não vai fazer nenhuma crítica, nenhum julgamento de valor. Então você vai pegar aquela obra que você leu, assistiu, né, e vai tirar apenas uma parte e fazer, né, uma resenha, resumo. Vai pegar um pouquinho do que você, das ideias que continham lá naquela obra que você assistiu, com alguns comentários informativos, informando sobre aquela obra, mas sem criticar ou julgar aquilo que você viu. Então é somente para informar. Você resume o que fala e informa. Pronto, é a resenha resumo. Todo mundo entendeu? Sim. Nessa resenha resumo, a gente não vai dar nenhum julgamento de valor. Quando é somente resenha, você pode colocar críticas. Foi uma resenha resumo? Não, você vai dizer o que é que tinha, fazendo um resumo, né? E a resenha seria informando sobre o conteúdo da obra que você está trabalhando. Aí nós temos a resenha crítica, né? Que é um texto aí que vai resumir o objeto, né? Vai fazer uma avaliação sobre ele. O nome já está dizendo. Essa daí é realmente para fazer uma crítica, né? Você vai apontar aí os aspectos positivos e os aspectos negativos, né, daquela obra que você está estudando. Então, é um texto aí que vai formar opinião e a gente também pode denominar de recensão crítica. Então, se por um acaso eu estiver passar para vocês um filme, né, ou um pequeno documentário e pedir para vocês fazerem para mim uma resenha crítica, eu não vou querer que vocês peguem simplesmente o conteúdo daquele documentário e passem para o papel para mim. Não. Eu vou querer que vocês façam uma avaliação sobre aquele documentário e vocês apontem os pontos negativos que vocês acharam, os pontos positivos, né? E fazendo aí a sua opinião sobre aquele documentário. Será que se eu pedir isso para vocês, vocês vão conseguir fazer? Todo mundo calado, será que ninguém consegue? Eu tô escutando até o grilo cantar na casa de alguém aí que o fone tá ligado. O áudio tá ligado. Porque ninguém me responde. E aí, gente, se eu passar um vídeo pra vocês e pedir pra fazerem uma resenha crítica, vocês vão saber identificar como que é esse trabalho que eu tô pedindo? Sim. Então tá bom. Então o próximo... Oi?
Faça isso não. Então, o próximo trabalho que eu passar sobre filme não vai ser faça um resumo, vai ser faça uma resenha crítica, que é para a sua opinião, né? A sua crítica e trazendo aspectos positivos e negativos sobre a obra. E a resenha temática? A resenha temática, ela vai falar aí de vários textos ou obras, né? Ao mesmo tempo, mas essas obras precisam ter assuntos em comum. Então é como se eu pegasse artigos científicos, por exemplo, 3 artigos, enviasse para vocês 3 artigos, só que os 3 artigos eles precisam falar do mesmo assunto, só que são de autores diferentes, né? Então são informações passadas de forma diferente. Então a resenha temática é uma avaliação aí de várias obras, né, de 2 ou 3 obras aí diferentes com o mesmo assunto. Para quê? Para a gente fazer uma comparação, um paralelo, né, entre as ideias que são expostas naqueles trabalhos e a gente expor uma opinião sobre aquele tema, tá? Então o nome já tá dando uma ideia pra gente. Resenha temática é trabalhar em cima aí de 2 ou 3 obras com o mesmo assunto para fazer um paralelo, uma comparação aí e expor sua opinião sobre aquele trabalho, tá? A resenha de filme, né, é destacar aí alguns aspectos teóricos e relacionar com o roteiro ou com o personagem. Então, geralmente a gente passa um filme e pede para o aluno fazer uma resenha de filme. O que você vai fazer? Você vai pegar conteúdos, não só contar a história do filme, né? Você vai pegar algum conteúdo importante que você viu naquele filme e você vai relacionar com algum personagem. Geralmente se faz isso relacionando com o personagem principal, né, da história. Então você vai relacionar aí o conteúdo com a vida daquele personagem, vai fazer uma análise um pouco mais profunda aí, tá? Vai fazer uma análise sobre algum personagem em si, não somente contar a história, tá bom? Aí nós temos o relatório, tá? O relatório é um documento aí técnico que vai revelar o andamento de uma pesquisa. Então, geralmente o relatório ele vai nas faculdades aí, ele serve para conseguir manter um financiamento de um projeto, de bolsa de estudo, né? É como se fosse um documento aí para exames de qualificação. Então ele vai revelar aí, vai mostrar como que tá o andamento do seu trabalho, né? Você está fazendo um trabalho científico, por exemplo, para lançar um artigo científico, e aí você, para fazer isso, você tem um orientador, né? Quando a gente está na faculdade e tudo mais. E aí você passa um relatório para esse seu orientador, que é esse professor que está te ajudando a montar esse artigo científico. E ele vai estar dizendo aí, mostrando para ele como que está o andamento da sua pesquisa, como que está o andamento do seu trabalho, tá? Aí a gente tem o artigo, né? Que é isso que eu tô falando para vocês, que é um tipo de trabalho aí, que é feito através de investigação. Então, a gente, para fazer um artigo, não é simplesmente, eu acho que é assim e escreve, não. Quando a gente fala de artigo científico, são coisas que têm embasamento, né? São temas que o autor, ele estudou, ele investigou, né? Ele passou, às vezes, anos pesquisando sobre aquele assunto, lendo sobre vários autores diferentes, fazendo paralelos, comparações para formar uma nova ideia, né? Uma nova opinião, né? Então, o artigo ele é o resultado de uma investigação bem prolongada e geralmente de um tema específico. Então a gente tem aí artigos científicos sobre tudo que vocês possam imaginar. Tem gente que quando vai fazer trabalho, vai pesquisar aí joga lá no Google e procura na Wikipédia, né? Acho que até alguém aqui mesmo falou pra mim. Não faça isso, pelo amor de Deus. A Wikipédia, qualquer pessoa pode ir lá e escrever o que quiser, o que acha, e sem embasamento nenhum, né? Sem conhecimento científico nenhum, sem estudo nenhum. O artigo científico, não.
Quando é um artigo, são pessoas que estudaram, né, que fizeram aí pesquisas. E tem um site, né, chama Cielo, que é um site confiável de pesquisa de artigos. Então você só joga lá, por exemplo, Covid-19, vai aparecer vários artigos científicos, né, de pessoas aí, de profissionais ou de estudantes capacitados que estudaram, pesquisaram para poder estar falando sobre aquele determinado tema. Então o artigo ele tem um tema e tem por trás uma pessoa que pesquisou e trabalhou ali com carinho, com cuidado para te passar informações verídicas, tá? E por último, a gente tem o memorando. O memorando, geralmente aí é um documento que vai ser aí com uma linguagem breve, vai ser uma coisa mais simples, né, vamos dizer assim, mais direto, que é mais para fazer aí uma comunicação no meio comercial. Por exemplo, lá no Colégio CTAC, nós trabalhamos em setores, né? Nós temos lá a secretaria, nós temos o financeiro, nós temos a direção, a coordenação. Então, para a gente ter uma comunicação entre todos esses setores, né? A gente trabalha através de memorando. Então, como que o rapaz lá da secretaria vai saber que a disciplina que vocês vão ter mês que vem é a disciplina de visão sistêmica em saúde? Eu vou, como coordenadora, fazer um documento, um memorando, com uma linguagem breve, dizendo: prezado, venho por meio deste informar que a disciplina que vai ser ministrada na turma tal, tipo, eu vou ser bem objetiva. Então eu só vou passar uma informação, né, para comunicar um outro setor. Então o memorando ele vai servir para isso, para trazer aí comunicação, tá? De forma breve, simples, direta. Conseguiram entender? Sim. Beleza. Então, amanhã a gente vai falar sobre as normas da ABNT, né? Que seriam aí quais são as normas que vocês vão utilizar para fazer esse trabalho de vocês. Mas antes, eu já vou dar o tema, que é para vocês, quem quiser já ir pesquisando, né? Já fazer esse trabalho aí. O pessoal pergunta: professora, mas como que eu faço isso? Vocês podem utilizar a internet, livros, artigos, tudo que vocês quiserem. Deixa eu achar aqui. Aqui, peraí. Tá aqui. O trabalho de vocês tá nessa tela aqui, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento científico, empírico, teológico e filosófico. Eu não falei sobre esses 4 conhecimentos e nem deixei ele no material para vocês, nesse slide para vocês, porque ficaria muito fácil, né? Vocês só abrir o slide da professora, pegar aqui e escrever lá. Então, vocês vão pesquisar sobre esses tipos de conhecimento e vocês vão conceituar cada um deles. Oi. A janelinha não tá abrindo aqui pra mim. Não tá conseguindo ver o slide? Não, tá bem pequeno. Tá pequeno. Também não. Nem eu. Pera aí, deixa eu... Eu vou fechar e abrir de novo, tá? Só um pouquinho. Ah, é porque a Ana Lúcia tá apresentando. Acho que ela apertou em algum lugar e... Conseguiram voltar a ver? Não. Não? Não, agora já. Sim ou não? Agora sim. Já? Já. Sim. Tá, então tá aqui, ó. Essa telinha aqui que vocês não estavam vendo. Aqui. Essa. Estão vendo? Sim. Então tá, ó. Vocês vão fazer o trabalho aí sobre os tipos de conhecimento, que é o científico, o empírico, o teológico e o filosófico.
E aí lá na pesquisa vocês vão fazer uma introdução, né? Então vocês vão ver e falar também um pouquinho de cada um deles. Dizer, conhecimento científico, o que é? Aí vai descrever o que é esse tipo de conhecimento. Como que eu vou adquirir o conhecimento através dessa forma aí. O empírico, que eu falei um pouquinho só lá atrás para vocês. O teológico e assim por diante, tá? Vocês vão conceituar cada um deles. Como eu já disse, quem não tiver computador pode sim, tranquilamente, fazer manual. Por isso o tempo, né, é um pouquinho maior aí, para vocês estarem escrevendo, né, que demore e tudo mais. E amanhã eu vou estar falando para vocês quais são as exigências, tá? As normas da BNT são várias. Só que eu vou estar conversando com vocês, explicando o que é que eu vou querer mesmo nesse trabalho, tá bom? O trabalho final concluído, ele vai ser entregue aí no dia 5, na quarta-feira da semana que vem. Mas vocês comecem a fazer essa semana, porque sexta-feira é o dia que vocês podem estar me enviando o trabalho. Eu vou estar analisando eles. E os que eu não consegui terminar de analisar na sexta-feira, na segunda-feira eu retorno, né, com as modificações que vocês devem fazer para que vocês consigam alcançar pelo menos a nota máxima. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Não. Professora, eu não entendi muito bem porque minha internet estava todo tempo caindo. Aí algumas coisas eu ouvi bem, outras coisas eu não ouvi bem. Mas sobre a aula toda ou sobre como fazer o trabalho? Para mim amanhã. O trabalho é isso que está escrito. Fazer o trabalho, fica melhor. Esse trabalho é o que está escrito aí nesse primeiro tópico. É uma pesquisa sobre os tipos de conhecimento. Conhecimento científico, empírico, teológico e filosófico. Você vai fazer uma pesquisa e você vai dizer o que é cada tipo de conhecimento desse daí, tá? Só que não é de qualquer jeito. Você vai ter que fazer esse trabalho nas normas da BNT. Que normas são essas? A gente vai ver essas normas amanhã, as normas direitinho, mas hoje vocês já podem estar fazendo a pesquisa, porque não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V não, tá, gente? Você faz a pesquisa, você vai guardando, quem for fazer no computador vai guardando lá, né, numa pasta, as informações, pega sites confiáveis, diferentes. Eu não quero só uma referência. O que é referência? Referência é da onde você tirou aquela informação. Eu não vou querer só uma referência. É no mínimo 2 referências, tá? Vai ser no mínimo 2 locais diferentes para vocês tirarem essas informações, tá? Pode ser livro, pode ser site, artigo, tá? Tem que colocar a fonte também. Sim, sim. A referência, na verdade, é a fonte, né? Da onde você tirou. Geralmente, eu vou falar amanhã para vocês essa questão assim, porque tem tipos de referência que você informa até o dia, a hora que você acessou, né? Mas aí somente o endereço, por exemplo, se você tirou de um site, o endereço do site, né? Uhum. De um jornal, alguma coisa assim, tá? Então vocês... E se for escrito? Se for escrito também, só coloca lá, referência, e escreve de onde você tirou. Só que aí dá um pouquinho mais de trabalho, tá? É manual, porque você vai ter que escrever, né? E demora um pouquinho mais. E quem for escrever, tenta escrever aí com uma letra que eu vá entender, tá bom, gente? Por favor. E aí, sexta-feira... Oi. Essa aula a senhora vai no grupo? Vou. Aula de hoje? Vou sim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Desculpa aí, tô te incomodando. É porque a internet tá ruim. Não, meu amor, que é isso, não se preocupe não. Aí, quando terminar aqui, se você ainda não tiver entendido, aí tu me chama lá no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Que aí eu te explico direitinho. Então, pessoal, tá bom, aí vocês podem estar fazendo essa pesquisa e guardando o conteúdo. E amanhã, quando eu passar os tópicos para vocês de como fazer, e às vezes oh meu Deus, eu não consigo falar essa palavra. Tudo que eu quero no trabalho, aí vocês podem começar a montar. Só que lembrando, vocês vão fazer meio que um rascunho, né?
Sexta-feira, se tiver alguma... Não é obrigado a me mandar, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, quiser ver se tá indo no caminho certo, aí vocês me encaminhem. Aí eu faço uma modificaçãozinha. Quem for manuscrito, tira uma foto e me envia, que eu digito lá as modificações que você deve fazer ou não. Quem for fazer digitado, me envia o documento, que eu vou editar o seu documento colocando as observações lá em vermelho e te devolvo. E aí na quarta-feira, aí vocês me entregam ele real oficial. E na quinta eu entrego a nota pra vocês, tá bom? Tá bom. Tá muito fácil. Então, amanhã a gente se encontra de novo para falar sobre algumas normas. Para algumas pessoas esse daqui vai ser moleza, né? Porque é bem facinho, mexer no Word, só configurar algumas coisinhas e digitar aí. Mas tem outras pessoas que não conhecem, né, algumas funções do Word, não conhecem que existe, né, essas normas aí para entregar os trabalhos acadêmicos. Então é uma forma aí de padronizar os trabalhos de vocês, e toda vez que pedirem trabalho para vocês, né, os professores estarem solicitando trabalhos aí, vocês entregarem bem bonitinho dentro das normas, ganham pontos, tá bom? Gente, boa noite.